Livros apócrifos. A vingança do Salvador. Esta versão da lenda de Verônica é escrita em latim muito bárbaro, provavelmente do 7º ou 8º século. Uma versão anglo-saxônica que o erudito bíblico Constantin von Tischendorf, o descobridor da mais antiga e completa versão da Bíblia, concluiu ser derivada do latim. Foi traduzida e editada para o Cambridge Antiquarian Society por Charles Wycliffe Goodwin em 1851. O texto anglo-saxão está na Biblioteca de Cambridge e foi um dos números apresentados à Catedral de Exeter pelo bispo Leofric no início do século XVI. Vamos aos fatos. Capítulo 1. Nos dias do imperador Tibério César, sendo Herodes tetrarca sob o domínio de Pôncio Pilatos, Cristo foi entregue pelos judeus e declarado inocente por Tibério. Por aqueles dias estava Tito de chefe de estado, sob as ordens de Tibério, na região de Equitânia, em uma cidade da Líbia chamada Bungidala. Sabe-se que Tito tinha uma chaga na parte direita do nariz, originada, diz-se, por um câncer que tomava seu rosto desfeito até o olho. Capítulo 2. Naquele tempo, saiu da Judéia um homem chamado Natã, filho de Naum. Este era um israelita que ia de região em região e de mar em mar, por todos os confins da terra. Natã vinha como enviado da Judéia ao imperador Tibério, sendo portador de um tratado que haviam feito com a cidade de Roma. Note-se que Tibério estava doente, cheio de úlceras, febres malignas, e tinha 9 tipos de lepra. Capítulo 3. Natã tinha a intenção de dirigir-se a Roma, mas soprou o vento do norte e mudou sua rota, fazendo com que ele chegasse a um porto da Líbia. Tito, que viu a nave chegar, soube que vinha da Judéia. E todos encheram-se de admiração e concordaram que nunca haviam visto nenhuma embarcação chegar ali em semelhantes condições. Capítulo 4. Então Tito fez com que o chefe da nave fosse chamado e perguntou-lhe quem era. Ele respondeu: Eu sou Natã, filho de Naum, de origem ismaelita, e vivo na Judéia, sob o domínio de Pôncio Pilatos. Agora sou enviado a Tibério, imperador romano, com o objetivo de colocar em suas mãos um tratado proposto pela Judéia. Mas um forte vento jogou-se sobre o mar, e eis-me aqui numa região, para mim,
desconhecida. Capítulo 5. E Tito disse: se porventura fores capaz de encontrar algum medicamento, seja de misturas ou de ervas, que sirva para curar-me a ferida que, como vês, tenho no rosto, de maneira que eu possa sarar e recuperar minha antiga saúde, cobrir-te-ia de favores. Capítulo 6. Natã respondeu: Senhor, eu, de minha parte, não sei nem conheço coisas semelhantes a essas que me indicas. Não obstante, se estivesses estado há algum tempo em Jerusalém, ali terias encontrado um profeta eleito, cujo nome era Emanuel, pois ele há de salvar o povo dos seus pecados. Ele operou seu primeiro milagre em Canaã da Galileia, convertendo a água em vinho, e com sua palavra limpou os leprosos, fez o demônio fugir, ressuscitou 3 mortos, libertou uma mulher surpreendida em adultério, condenada pelos judeus a ser lapidada, e a uma outra mulher chamada Verônica, que sofria de hemorragias desde os seus 11 anos, e que se aproximou dele por trás, tocando a fímbria de suas vestes. Curou-a também, e com 5 pães e 2 peixes, saciou a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ficando 12 cestos de vime de sobras. Todas estas e muitas outras aconteceram antes de sua paixão. Depois de sua ressurreição, vimo-lo com o mesmo corpo que antes havia tido. Capítulo 7. Então Tito disse: como ressuscitou de entre os mortos? Então ele esteve morto? Natã respondeu: sem dúvida alguma, morreu. Foi dependurado numa cruz, e depois de morto, dependurado dela, esteve 3 dias no sepulcro. Depois ressuscitou de entre os mortos e baixou aos infernos, onde libertou os patriarcas, profetas e a todo humano com descendência. Depois apareceu aos seus discípulos e partilhou a refeição com eles. E, finalmente, viram-no subir ao céu. De maneira que é verdade tudo o quanto venho dizer-lhes. Eu mesmo ouvi com meus próprios olhos, bem como a casa inteira de Israel. Então Tito exclamou: ai de ti, imperador Tibério, cheio de úlceras e cercado de lepra, por haveres cometido um tal escândalo durante o teu reinado, por haveres promulgado algumas leis na Judéia, terra natal de nosso Senhor Jesus Cristo,
as quais serviram para prender o rei e matar o governador dos povos, sem que o fizessem vir até nós, para que limpasse de ti a lepra, e a mim me curasse de minha doença. Porque se isto houvesse acontecido diante de meus olhos, com minhas próprias mãos teria dado a morte aos corpos daqueles judeus e os teria pendurado num pedaço de pau, por terem acabado com o meu Senhor, sem que meus olhos fossem dignos de ver o seu rosto. Capítulo 8. E, no mesmo instante em que pronunciou essas palavras, a ferida do rosto de Tito desapareceu, deixando sua carne e seu rosto novamente curados. E todos os doentes que ali estavam recuperaram a saúde naquele mesmo momento. E Tito, junto com todos eles, exclamou aos brados: Meu Rei e meu Deus, já que tu me curaste sem que jamais o houvesse visto, manda-me ir navegando sobre as águas até a terra onde nasceste, para que eu te vingue dos teus inimigos. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa eliminá-los e vingar a tua morte. Tu, Senhor, os entregarás em minhas mãos. Capítulo 9. E, dizendo isto, mandou que o batizassem, para o que chamaram Natã, e ele disse-lhe: Como viste serem batizados aqueles que acreditavam em Cristo, vem e batiza-me em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Absolve-me, pois creio firmemente em nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque não há nenhum outro em nenhuma parte da terra que me tenha criado e que me tenha curado. E, dito isto, enviou legados a Vespasiano para avisá-lo que viesse o mais rapidamente possível com os indivíduos mais fortes, disposto para a guerra. Capítulo 10. Então Vespasiano tomou para si 5.000 homens armados e foi ter com Tito. E, ao chegar à Líbia, disse-lhe: A que se deve o fato de me haveres feito vir até aqui? Ele respondeu: Hás de saber que Jesus veio a este mundo e nasceu na Judéia, num lugar chamado Belém, que os judeus entregaram-no e que foi flagelado e crucificado no Monte Calvário, e que finalmente manifestou-se aos seus discípulos, e eles acreditaram nele. Nós, de nossa parte, queremos nos tornar discípulos seus. Agora,
Então, marchemos e eliminemos os seus inimigos da superfície da terra, para que se deem conta de que não há quem se assemelhe a nosso Senhor em toda a face da terra. Capítulo 11. Assim, então, tomada a resolução, saíram da Líbia e embarcaram rumo a Jerusalém. Aí chegando, sitiaram o reino dos judeus e começaram a provocar a sua ruína. Quando os reis dos judeus tomaram conhecimento do que faziam e da devastação da terra, o medo apoderou-se deles e ficaram consternados. E Arquelão, deixando-se levar pela comoção em suas palavras, assim falou a seu filho: Olha, filho, encarrega-te de meu reino e da sua administração. Além disso, ouve o conselho dos demais reis que estão na terra de Judá, de maneira que possas escapar de nossos inimigos. E, dizendo isso, desembainhou sua espada e jogou-se sobre ela. Depois, vergou a espada mais penetrante que possuía, fundiu-a em seu corpo e morreu. Capítulo 12. Então, seu filho aliou-se aos outros reis que estavam sob as suas ordens. E, depois de deliberar entre si, dirigiram-se todos para o centro de Jerusalém, na companhia dos nobres que haviam assistido ao conselho, e ali permaneceram durante 7 anos. Capítulo 13. Tito e Vespasiano, por seu lado, tomaram a determinação de sitiar a cidade. E assim fizeram. Passados os 7 anos, o problema da fome agravou-se muito e, forçados pela falta de pão, começaram a comer a terra. Capítulo 14. Então, todos os soldados pertencentes aos 4 reis reuniram-se e decidiram: de qualquer maneira, nós vamos morrer. Que nos fará Deus? E de que nos adianta continuar vivendo, se os romanos vieram para apoderar-se de nossa terra e de nossa nação? Será melhor que tiremos nossas próprias vidas, para que os romanos não possam dizer que foram eles que nos mataram e nos derrotaram. E, então, tiraram suas espadas e feriram-se, morrendo entre eles 12.000 homens. Capítulo 15. E assim, por causa dos cadáveres daqueles mortos, produziu-se um grande mau cheiro na cidade. Os reis foram tomados por um pânico mortal e não puderam aguentar o odor deles, nem dar-lhes sepultura, nem atirá-los fora da cidade. E disseram entre si: que havemos de fazer?
Na verdade, nós matamos Cristo, mas já fomos, de nossa parte, entregues à morte. Separemo-nos de nossas cabeças e entreguemos as chaves da cidade aos romanos, pois Deus já nos atirou nas mãos da morte. E o ato seguido, subiram nas muralhas da cidade e puseram-se a gritar, dizendo aos berros: Tito e Vespasiano, tomai as chaves da cidade que o Messias, chamado Cristo, acaba de entregar-lhes. Capítulo 16. E, assim dizendo, entregaram-se a Tito e Vespasiano, exclamando: Julgai-nos, pois vamos morrer, já que julgamos o Cristo e o entregamos sem nenhuma razão. Então Tito e Vespasiano os aprisionaram. Depois lapidaram alguns e penduraram outros na cruz, com os pés para cima e a cabeça para baixo, e feriram-nos a golpes de lança. Mas outros puseram à venda, e outros tantos repartiram entre si em 4 partes, como eles haviam feito com as vestes do Senhor. E disseram: Eles venderam Cristo por 30 moedas de prata. Vendamos da mesma forma 30 deles por um só dinheiro. E assim o fizeram. Depois apoderaram-se de todas as terras da Judéia e de Jerusalém. Capítulo 17. Fizeram então uma investigação sobre o retrato da face do Senhor, sobre como poderiam encontrá-lo. E ouviram dizer que estava em poder de uma mulher chamada Verônica. Depois detiveram Pilatos e meteram-no na cadeia, onde haveria de ser custodiado por 4 pelotões de soldados, 4 de cada vez, postados à porta da prisão. Capítulo 18. Ato seguido, enviaram seus legados a Tibério, imperador de Roma, para que os enviasse a Velociano. E o imperador lhe disse: Leva contigo tudo que seja necessário para que te faças ao mar e navegues até a Judéia em busca de algum discípulo daquele que se chamava Cristo e Senhor, de maneira que ele venha até mim e, em nome de Deus, cure-me da lepra e das doenças que duramente me acometem e de minhas chagas, pois estou muito abatido. Além disso, contra os reis de Judá, submetidos ao meu império, manda teus açoites e terríveis instrumentos de tortura, pois mataram Jesus Cristo, nosso Senhor, e condena-os à morte. E se encontrares um homem capaz de livrar-me desta doença, acreditarei em Cristo, Filho de Deus, e far-me-ei batizar também em seu
nome. Velociano disse: Senhor Imperador, se eu encontrar um homem capaz de ajudar-nos e libertar-nos, que recompensa devo prometer-lhe? Tibério disse que, sem dúvida alguma, terá em suas mãos a metade do império. Capítulo 19. Então Velociano partiu imediatamente, subiu no barco, levantou âncora e fez-se ao mar. A viagem marítima durou 8 dias, em cujo prazo chegou a Jerusalém. Imediatamente citou algum dos judeus para que se apresentassem diante dele e ordenou uma diligente investigação sobre o que havia sido feito com Jesus Cristo. Capítulo 20. Então José de Arimateia e Nicodemos apresentaram-se simultaneamente. Este último disse: Eu tive ocasião de vê-lo e estou seguro de que ele é o Salvador do mundo. José, por sua vez, disse-lhe: Eu baixei-o da cruz e coloquei-o num sepulcro novo, escavado na rocha, razão pela qual os judeus levaram-me preso sexta-feira à tarde. E no sábado seguinte, enquanto estava orando, a casa ficou suspensa pelos seus 4 ângulos e vi nosso Senhor Jesus Cristo como um relâmpago de luz e, consternado, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Olhai-me, pois eu sou Jesus, aquele cujo corpo tu sepultaste em teu próprio sepulcro. Eu lhe disse: Mostra-me o sepulcro onde eu o coloquei. Então Jesus tomou-me pela mão com sua direita e levou-me ao lugar onde eu o havia sepultado. Capítulo 21. Veio também uma mulher chamada Verônica e disse-lhe: Eu, de minha parte, toquei-lhe a fímbria das vestes no meio da multidão, pois fazia já 12 anos que padecia de hemorragias, e no mesmo instante ele me curou. Capítulo 22. Então Velociano disse a Pilatos: E tu, ímpio e cruel, por que mataste o Filho de Deus? Mas ele respondeu: Acontece que o seu povo e seus pontífices, Anás e Caifás, mo entregaram. E Velociano respondeu: Ímpio e desalmado, és digno de uma pena cruel. E com isto mandou-o de volta à prisão. Capítulo 23. Finalmente, Velociano pôs-se a procurar a pintura da face do Senhor. Disseram-lhe todos os presentes: Certa mulher, chamada Verônica, tem a face do Senhor em sua casa. Imediatamente ordenou que ela fosse levada diante dele e disse-lhe:
Tu tens em casa a face do Senhor? Mas ela disse que não. Então Velociano ordenou que a torturassem, até que ela mostrasse a face do Senhor. Finalmente, sem outro remédio, ela disse: Eu a tenho, meu Senhor, envolta em um pano limpo, e todos os dias rendo-lhe homenagem. Velociano disse: Dize-me onde está. Ela então mostrou-lhe a face do Senhor. Velociano, no momento em que a viu, prostrou-se por terra. Em seguida, tomou-a em suas mãos com o coração aberto e uma límpida fé, e envolveu-a num lenço de ouro, e assim mesmo colocou-a num estojo que selou com seu dedo. Depois, formulou um juramento nos seguintes termos: Vive o Senhor Deus, e pela saúde de César, nenhum homem sobre a superfície da terra haverá mais até que eu veja o rosto do meu senhor Tibério. Capítulo 24. Depois de haver dito estas palavras, os nobres mais proeminentes de Jerusalém pegaram Pilatos para levá-lo até o porto. Velociano, por sua vez, pegou a face do Senhor com todos os seus discípulos e todos os seus tributos, e no mesmo dia fizeram-se todos ao mar. Capítulo 25. Então Verônica deixou todos os seus bens por amor a Cristo e seguiu Velociano. Este disse-lhe: Mulher, que queres? Que buscas? Ela respondeu: Eu busco a face de nosso Senhor Jesus Cristo, que me iluminou, não por meus méritos, senão por sua santa piedade. Devolve-me a face de meu Senhor Jesus Cristo, pois estou morrendo por este piedoso anseio. E, se não me devolveres, não a perderei de vista até ver onde irás pô-la. E saiba que eu, miserável como ninguém, servi-lo-ei todos os dias da minha vida, pois estou persuadida de que meu Redentor, em pessoa, vive para sempre. Capítulo 26. Então Velociano mandou que Verônica fosse levada consigo até a embarcação e, levantando âncora, empreendeu a navegação em nome do Senhor, e todos fizeram-se ao mar. Mas Tito e Vespasiano subiram até a Judéia para vingar todas as nações daquela terra. E, passados os dias, Velociano chegou a Roma e deixou sua embarcação no rio chamado Tibre, entrando em seguida na cidade. Imediatamente enviou seu mensageiro a Tibério, para que ele tomasse conhecimento de sua feliz chegada. Capítulo 27. Quando o imperador ouviu o mensageiro
de Velociano, alegrou-se imediatamente e ordenou que visse ter a sua presença. Assim que chegou, falou-lhe: Velociano, como foi a viagem e o que encontraste na terra da Judéia sobre Cristo e seus discípulos? Aponta-me, rogo-te, aquele que irá curar-me de minha doença, de maneira em que fique limpo desta lepra que tenho em cima de meu corpo. E no mesmo momento entregarei a ti e a ele todo o meu império. Capítulo 28. E Velociano disse: Senhor, meu imperador, encontrei na Judéia teus servos Tito e Vespasiano, tementes a Deus, os quais viram-se limpos de todas as suas chagas e doenças. Averiguei também que Tito fez perdurar todos os reis e chefes da Judéia. Anás e Caifás foram lapidados. Arquelão matou-se com sua própria lança, e a Pilatos deixei-o preso em Damasco, encerrado na prisão, sob a segura vigilância. Apesar de tudo, fiz investigações sobre Jesus, a quem os judeus barbaramente atacaram, armado de espadas e paus, e depois crucificaram-no. Ele havia vindo para libertar-nos e iluminar-nos, e eles o penduraram numa cruz. E José de Arimateia e Nicodemos levaram uma mistura de mirra e aloé, numa quantidade de umas 100 libras, para ungir o corpo de Cristo. Eles o baixaram da cruz e o colocaram num sepulcro novo. Mas, ao terceiro dia, com toda a certeza, ressuscitou de entre os mortos e deixou-se ver por seus discípulos com o mesmo corpo com o qual havia nascido. Finalmente, ao final de 40 dias, viram-no subir aos céus. Além disso, Jesus fez muitos outros milagres antes e depois da sua paixão. O primeiro foi transformar a água em vinho. Depois ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, deu visão aos cegos, curou os entrevados, exorcizou os demônios, deu audição aos surdos e fala aos mudos. A Lázaro, morto já havia 4 dias, ressuscitou-o do sepulcro. Verônica, que vinha sofrendo de hemorragias durante 12 anos, curou-se somente ao tocar-lhe as vestes. Capítulo 29. Então agradou ao Senhor nos céus que aquele Filho de Deus, enviado a este mundo como o primogênito a ser morto na terra, enviasse um anjo seu, e enviou Tito e Vespasiano, aos quais conheci nesse mesmo lugar onde está o teu trono. E agradou ao Senhor onipotente que partissem para a Judéia e Jerusalém, e que prendessem os teus súditos e os submetessem a um julgamento parecido com aquele ao qual submeteram Jesus quando o prenderam e o amarraram. Capítulo 30.
E depois Vespasiano disse: Que havemos de fazer com os remanescentes? Tito respondeu: Eles dependuraram nosso Senhor em um madeiro verde e o feriram com uma lança. Penduremo-los da mesma forma, nós a eles, numa madeira seca, e perfuremos seus corpos com uma lança. E assim fizeram. Então Vespasiano disse: E que haveremos de fazer dos remanescentes? Tito respondeu: Eles pegaram a túnica de nosso Senhor Jesus Cristo e dela fizeram 4 partes. Peguemos nós também a eles e dividamo-los em 4 partes. Uma para ti, outra para mim, outra para teus homens e uma última para meus servos. E assim fizeram. E Vespasiano disse: Dos remanescentes, que haveremos de fazer? Tito respondeu: Aqueles judeus venderam nosso Senhor por 30 moedas de prata. Vendamos, então, nós a 30 deles por uma só moeda. Depois prenderam Pilatos e o entregaram a mim. Meti-o numa prisão em Damasco, para que fosse custodiado por 4 pelotões de soldados, 4 de cada vez. Capítulo 31. Depois fizeram diligentes pesquisas para encontrar a face do Senhor, e encontraram uma mulher chamada Verônica, que possuía a mencionada efígie. Capítulo 32. Então o imperador Tibério disse a Velociano: Como a conservas? Este respondeu: Tenho-a envolta numa capa e colocada num pano de ouro. Tibério disse: Traze-a e descobre-a diante dos meus olhos, para que eu a adore sobre o chão, caindo por terra de joelhos. Então Velociano estendeu seu manto e o pano de ouro onde estava o lenço gravado com a face do Senhor. E o imperador Tibério pôde vê-la. Adorou a efígie do Senhor com o coração puro, e sua carne ficou limpa, tal qual a de uma criança. E todos os cegos, leprosos, coxos, mudos, surdos e aleijados de várias doenças que estavam ali presentes, foram recuperando a saúde e ficaram sadios e limpos. Capítulo 33. Porém, o imperador Tibério, ajoelhado e com a cabeça baixa, considerando aquela frase: Bem-aventurado o ventre que te gerou, os peitos que te amamentaram, gemeu e disse ao Senhor entre lágrimas: Deus do céu e da terra, não permitas que eu peque, mas sim confirma minha alma e meu corpo e coloca-os em teu reino, pois confio sempre no teu nome. Livra-me de todos os males, assim como livraste os 3 meninos do forno de fogo ardente. Capítulo 34. Depois, o imperador Tibério disse a Velociano: Velociano, viste algum daqueles homens que poderiam ter contemplado Cristo? Velociano respondeu:
Sim, eu ouvi. O imperador acrescentou. E perguntaste como batizavam aos que acreditavam em Cristo? Então Velociano disse: Aqui, meu senhor, temos um dos discípulos do próprio Cristo. Assim, então, mandou que chamassem Natã para que viesse à sua presença. E Natã veio e batizou-o em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois, o imperador Tibério, restabelecido já de todas as doenças, subiu ao seu trono e disse: Bendito, ó Senhor onipotente e louvável, que me livraste do laço da morte e me limpaste de todas as minhas iniquidades, pois cometi, ó Senhor, muitos pecados na tua presença e não sou digno de contemplar o teu rosto. Então o imperador Tibério foi completamente instruído sobre todos os artigos da fé. Capítulo 35. Que o mesmo Deus onipotente, que é Rei dos reis e Senhor dos que dominam, proteja-nos em sua fé, defenda-nos, livre-nos de todo mal e perigo e, finalmente, digne-se levar-nos até a vida eterna, uma vez terminada a vida temporal. E que seja bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. Locução e produção Wagner Toledo.